estou com o vereador Jefferson Moura e o assunto de hoje é educação. Vereador, por que o senhor escolheu estar aqui na UFRJ, no Programa Integrado para a Educação de Jovens e Adultos? Ingrid, esse programa é uma referência, não só na discussão, no debate da educação de jovens e adultos, mas na discussão da educação integral, da educação como referência para além da sala de aula, para além da discussão específica, pensando a educação de maneira global, pensando a educação a partir do acúmulo de várias referências teóricas, pensando a educação como elemento de cidadania, de afirmação de cidadania, de construção do ser humano de maneira global, pensando a educação como ferramenta transformadora. No seu blog, o senhor publicou um artigo que tem por título Negação à Educação Básica para Todos os Brasileiros, uma vergonha nacional. Na opinião do senhor, isso configura uma grave crise no sistema educacional? A cidade do Rio de Janeiro deu passos importantes, mas estamos muito distantes daquilo que nós precisamos. Seja para pensar uma política para as nossas crianças, para a nossa juventude, seja para pensar a educação integral e a educação em horário integral. Hoje há muitos debates no âmbito do município, no âmbito do estado e mesmo nacionalmente, mas de verdade pensar um projeto de educação em nível nacional que possa oferecer a educação integral, como eu já disse aqui, afirmação de cidadania, como formação para a nossa juventude, como formação humanizadora, né, como espaço de construção de cidadania numa interação entre aluno, profissional de educação e sociedade, falta muito. O senhor fala de analfabetismo absoluto e analfabetismo funcional. O senhor pode falar um pouco sobre essas duas tristes realidades e me apontar algumas soluções, vereador? Na verdade, pensar a política de educação e aí pensar o combate ao analfabetismo é discutir a concepção de educação implementada hoje, seja nas diretrizes nacionais do Ministério da Educação, nas diretrizes nacionais do Ministério da Educação, seja ao pensarmos e olharmos para a realidade dos profissionais de educação em sala de aula. Esse programa que nós estamos, de onde nós estamos falando aqui, ele abarca a Maré, abarca o entorno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos estudantes que, em geral, estão nos horários noturnos, alfabetizando jovens e adultos. Esse é um esforço, é um compromisso da universidade, da extensão universitária, é um compromisso acadêmico e de exercício político e profissional. Isso precisa ser transpirado no espaço da estrutura pública de educação, da estrutura do ensino fundamental, da estrutura da educação superior no Brasil. Não é uma realidade somente da cidade do Rio de Janeiro. Não há possibilidade de dispensar o combate ao analfabetismo tratando, seja com a discriminação ao analfabeto, seja com um olhar restrito mesmo à educação de jovens e adultos. É preciso uma movimentação global que invista na educação, que valorize o profissional de educação e que resgate a perspectiva da educação transformadora, como o mestre Paulo Freire anunciou nas suas obras, escreveu, pesquisou, apresentou como um elemento de transformação da sociedade, partindo da realidade, né, e da realidade cotidiana, mas ousando pensar e repensar a construção do nosso futuro, da nossa história. Então é essa perspectiva que o senhor vê para a educação aqui na cidade? Na cidade do Rio de Janeiro, eu acho que os desafios são grandes. Acho que nós podemos e temos mecanismos para construir um projeto de educação verdadeiramente integrado com a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Pensar a educação integral é pensar mais do que a escola em horário integral, mas resgatar a ideia da escola em horário integral, onde uma criança, um jovem possa chegar na escola, ter acesso à sua formação, mas para além disso, interagir no espaço da cultura, interagir com atividades esportivas, isso é muito importante. E do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista das diretrizes para a educação na nossa cidade, é preciso resgatar, pensando de novo o mestre Paulo Freire, que a educação, se ela sozinha não transforma a sociedade,
sem educação, tampouco a possibilidade de transformá-la. De que maneira a Câmara de Vereadores pode contribuir para agilizar projetos que efetivamente auxiliem, né, e beneficiem a educação aqui na cidade do Rio, vereador? Veja, a Câmara precisa se abrir um pouco mais àquilo que vem sendo produzido nos espaços de discussão, de formulação de uma concepção de educação na nossa cidade. Há projetos importantes sendo debatidos, há projetos interessantes sendo votados, mas nós precisamos ouvir com ouvidos de quem quer escutar projetos como esse, que a gente está tendo a oportunidade de visitar, de nos apropriarmos, né, enquanto diretriz, enquanto trabalho efetivo, não só, como eu falei aqui, na educação de jovens e adultos, mas na formulação de uma concepção de educação. Esse é um elemento importante. A Câmara pode e deve se articular com a sociedade civil, pode e deve se articular com as universidades, em especial com os centros públicos de formulação e pesquisa, e a partir daí ajudar a implementar essa concepção, dar esse passo a mais na construção de um projeto de educação libertador, com formação e concepção integral de educação. Uma escola pública, laica e para todos, como o senhor mesmo escreveu, é uma utopia ou uma realidade no futuro da cidade? Olha, eu acredito, e hoje não só no espaço da minha intervenção legislativa, no processo da luta política, da minha história enquanto militante em defesa da educação pública, eu acredito e acho que o sonho, quando a gente sonha sozinho, ele às vezes é só um sonho. Quando a gente começa a sonhar junto, ele pode virar realidade. Então pensar assim, a escola pública, a educação pública universal, laica, como política pública transformadora para a realidade brasileira, para além da sala de aula, olha, esse é o desafio que está colocado para nós, enquanto educadores, enquanto representante hoje da sociedade carioca, enquanto vereador, mas, acima de tudo, enquanto um cidadão que quer uma cidade bacana, que quer e acredita num outro Brasil. A educação é uma ferramenta fundamental para a gente construir uma outra realidade, para além da sala de aula, para além da nossa escola, para além da nossa cidade, pensando o nosso Brasil. Muito obrigada, vereador. Bacana. Foi um prazer. Obrigado.